Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, entrevistando hoje o chefe de cozinha Delton de Almeida. E Delton, qual o segredo para se fazer um bom churrasco? Muita gente diz que é o fogo, outro diz que é o sal, outro diz que é o corte. Então, eu fiz o meu curso no Rio Grande do Sul e lá eu pude ver o que é um churrasco gaúcho, né? E o churrasco gaúcho realmente é isso que você falou, Paulo. É brasa, é sal e é carne. Você, claro, tem que ter uma temperatura certa. Você não pode botar uma brasa muito forte ou muito fraca, senão não vai assar a carne, vai simplesmente cozer. Então, os gaúchos eles fazem muito assim. Eles pegam uma peça de carne, geralmente eles gostam de carnes mais gordas. Então, pega aquela carne mais gorda, joga o sal por cima, bastante sal, coloca no espeto e brasa. Essa coisa de colocar o sal, por exemplo, tem que colocar o sal na hora que vai pro fogo, né? Na hora que vai pro fogo, exatamente. Por quê? Porque naquele momento a carne está suando, digamos assim, ela está soltando o seu líquido. E esse sal está aproveitando carona, está entranhando na carne e dando esse sabor para a carne. Sabor é sal, né? Dizem que sabor é sal. Então, quando ele entra ali na carne, ele dá aquele sabor para a carne. Aqui a gente tem uma tradição de comer picanha. Me parece que os gaúchos gostam muito de costela, né? Sim, sim. A picanha, a costela são carnes bem gordas. Ela tem bastante gordura. E essa gordura também ela é responsável por dar um sabor especial na carne. Por quê? Porque ela vai umidificando sempre, ela nunca deixa a carne ressecar. E quando ela faz essa camada, essa película em cima da carne, ela consegue conservar o suco da carne. E esse suco da carne é importantíssimo no sabor. Tanto que tem gente que prefere carne ou ao ponto ou mal passada, por quê? Porque conserva bem o suco da carne. Muitos telespectadores fazem o seu churrasco aí final de semana e às vezes a carne fica dura. Por que a carne fica dura às vezes no churrasco? Aí depende muito da carne que você comprou, a procedência da carne. Depende também do modo que você preparou. Se você deixou ela ali no fogo por muito tempo e ela não era a temperatura ideal. Mas, Paulo, eu acredito o seguinte, as pessoas têm seus gostos. Tem gente que gosta de carne mal passada, tem gente que gosta bem passada, ao ponto. Claro que quando você erra ali naquele processo, ela não fica da maneira que você estava esperando, existe solução, você não pode fazer outros meios. Fazer uma farofa, né? Corta em Pode fazer um arroz carreteiro, pode pegar essa carne e transformar numa paçoca. Então, quer dizer, nada está perdido. Na cozinha, tudo se cria. E o corte da carne? É no sentido da fibra? É antifibra? Qual é o segredo desses cortes? Então, tem muita mistificação em cima dessa parte do corte da carne, né? Nos estudos que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz, eu já vi todo tipo de corte. Corte contra a fibra, corte a favor da fibra, corte no meio. E o que eles dizem em relação a tudo isso é o seguinte: preserve um volume de carne, deixe um volume de carne maior. Não faça aqueles cortes pequenos, deixe um volume de carne maior, para que ele consiga ali dentro daquele Fala assim a grossura, a espessura ali. Para que ele consiga ali dentro conservar a umidade, que essa umidade é que tem o sabor da carne. O sabor da carne está todo conservado ali dentro. Às vezes a pessoa faz aquela tirinha fininha, né? Isso, exatamente. Faz aquela tirinha, quer fazer um assado com pedaços menores. Então, ou seja, tudo isso vai depender do preparo que você vai fazer. Quer fazer aquele churrasquinho, quer pegar aqueles pedaços menores de carne? Beleza, você vai fazer, vai colocar rapidamente no fogo, deixa ele ali daquela breve tostada e tira, ele já vai estar pronto. Deixe conservar o centro da carne, a umidade da carne é muito importante para esse sabor. Pode-se passar tempero na carne, passar, ou é só o sal mesmo? O pessoal coloca em vinho, outro coloca óleo, outro passa manteiga. Então, tudo depende do sabor que você vai querer, né? Se você quer uma carne que tenha sabor mais amanteigado, claro, você passa uma manteiga. Eu até dou umas dicas, pode fazer uma manteiga de ervas. Você pode comprar umas ervas como orégano, alecrim, que vende em supermercado. Pega um pouco de manteiga, mistura e passa na carne. A sua carne vai ficar fantástica. Em relação a esses sabores, depende realmente de quem quer. Eu prefiro comer uma carne assada com sal e sempre gosto também de fazer um pãozinho com alho. Aquele pãozinho com a pasta de alho, vai ao fogo.
Para mim é isso, churrasco é essa carne com pãozinho de alho. Essa é uma parte que eu mais gosto. O assado de panela, o segredo é botar muita cebola? Hein? Sim, sim. A cebola, o que acontece no assado de panela? A cebola ela tem uma substância que após um certo tempo de cozimento, ela solta um açúcar natural. E esse açúcar vai passar um sabor todo especial para a carne. Quando a carne está ali assando na panela e o açúcar está sendo liberado, acontece o mesmo trabalho que acontece com o sal na brasa da carne. Aquele açúcar entra na carne, aí você temperou, você botou ali alho, você botou sal, então vai haver uma mistura de sabores dentro da carne. E aquele açúcar da cebola vai passar para a carne. Fica fantástico. E aí cria aquele molho, né? Cria aquele molho, pastoso, né? Aquele fundo da panela, você pode usar também para fazer uma farofa, fica fantástico. Edelto, e como acertar a medida do tempero? Porque às vezes a comida fica salgada, às vezes fica sem sal. Tem alguma estratégia aí? Não? Paulo, isso é uma questão de tempo mesmo. Eu também, logo quando eu comecei, a comida ficava sem sal, eu ficava com muito sal. Então isso é uma questão de tempo. Hoje em dia, eu já não uso mais nem aquele saleiro de cozinha. Não tem como eu usar aquele saleiro. Já é na colher, mesmo a medida, eu olho para a porção que eu vou preparar, eu já sei mais ou menos quanto é que é. Mas olha, uma dica importante que eu vou dar, que ninguém atenta para isso. Sempre em todas as embalagens de produtos que você compra, vem dizendo ali uma receitinha, um modo prático de preparar aquele produto. Então, se você seguir, você pode olhar, sempre vai ter dizendo quanto você pode usar de sal, quanto você pode usar de alho. Tem escrito lá. Isso ajuda bastante. Para quem está começando, isso vai ser uma mão na roda. Para quem já tem uma certa experiência, só de olhar já sabe. Tanto que, hoje em dia, como a gente trabalha, logo quando a gente começa o curso, a gente, claro, tem que experimentar todos os pratos. E nisso, a gente vai ficando gordinho, né? A gente vai experimentando e vai ficando mais gordinho. Hoje em dia, já depois de tanto tempo, você só de olhar, de fazer, você já sabe até o sabor que já está aquele prato. Nem precisa provar. Nem precisa mais provar. Edelto, o arroz, ele frita antes, escorre, qual o bom arroz, o segredo dele? Existem várias técnicas, né? Por exemplo, os japoneses, quando fazem aquele arroz de sushi, o arroz é simplesmente cozido em água e mais nada. Nem sal, Nem sal, nada. Faz um molho à parte, onde esse molho é acrescentado depois no arroz, e aí sim que dá o sabor. Existe a cozinha mais asiática também, que frita o arroz. O arroz ele foi trazido dessa região, então eles têm um vasto conhecimento. Eles fritam o arroz em alho, para pegar aquele saborzinho do alho, e depois é que eles colocam a água para cozimento. Agora, a dica importante é, tenham sempre água quente, água fervida perto. Que às vezes eu já vi várias pessoas fazendo arroz em casa, tá ali fritando o arroz rapidamente, e aí pega uma água rápida da torneira e joga. Isso acaba fazendo um processo retroativo. O que acontece? O arroz que estava pegando aquele momento de cozimento, ele vai criar uma capa dura e por dentro também ele vai se conservar duro. Às vezes pode acontecer também do arroz já estar sendo cozido e a gente percebe que precisa de mais um pouquinho de água para poder ficar mais mole. Aí a pessoa coloca água fria, né? Isso tudo interfere no cozimento do arroz. Então a dica é essa, tenha sempre por perto água quente. E na hora que você precisar, experimente ali um grãozinho de arroz e coloque a água quente para dar uma complementada no cozimento. E para aquelas pessoas que estão querendo iniciar nessa profissão, pode ser que hoje muitas pessoas resolveram se empolgaram com a sua entrevista e disseram, eu quero me formar em chefe de cozinha. Por onde começar? Então, eu recomendo que realmente se você tem vontade, quer seguir essa carreira, que é uma carreira muito bonita, é uma arte, que você procure os centros de formação de gastronomia que já tem na nossa cidade. O Senac aí está presente em Santarém, é forte no ramo da gastronomia. Eu já fiz muitos cursos pelo Senac. Essa instituição ajuda bastante. E, de certa forma, com esses cursos, a gente está conseguindo aumentar, melhor dizendo, a qualidade dos nossos restaurantes em Santarém, tirando eles do amadorismo
e profissionalizando mais pessoas, capacitando mais pessoas. E dessa maneira a gente observa que Santarém vem crescendo muito esse ramo gastronômico. E não só em volume, em quantidade de restaurantes, mas sim em qualidade de restaurantes. Hoje Santarém está bem servido de bons restaurantes. Na cidade e na região, eu já pude visitar alguns restaurantes, experimentar pratos de criação própria aqui, isso é fantástico. A pessoa realmente se dedicou, pesquisou a fazer os pratos. Na nossa cozinha também é um momento assim que a gente passa de pesquisa constante. Todas as viagens que eu faço, Brasil afora ou nos países vizinhos que eu tenho visitado, eu sempre procuro fazer turismo gastronômico, pegar os sabores e as técnicas daquele lugar e trazer para cá. Tanto que nós já criamos vários pratos em nossos restaurantes com essas técnicas internacionais. E a maioria dos chefes de cozinha são homens, né? Apesar de que a gente associa essa coisa por causa da mãe da gente, que sempre é a mamãe que fazia a comida, a gente sempre acha que as mulheres sabem fazer comida mais gostosa do que os homens, mas a profissão chefe de cozinha tem mais homens, né? Eu acho que essa função de realmente ter mais homens como chefe de cozinha é a carência da mãe, sentir falta do sabor da mãe. Quando viajam, quando vão estudar fora, então realmente eles têm essa vontade de fazer aquela comida. E, para ser sincero, a melhor comida é da nossa mãe. A melhor comida que eu já provei na minha vida é da minha mãe. O meu prato favorito é a feijoada da minha mãe, que ela prepara. Já comi muitas feijoadas, mundo afora, Brasil afora. E realmente aquele sabor que te acompanha na tua história é um sabor fantástico. Os homens, claro, estão se interessando mais por esse lado da gastronomia, porque tem uma certa identificação esse ramo da gastronomia com o homem. O fato do corte da carne, de você tratar um peixe, de você preparar um molho. O homem tem essa vontade de mostrar essa capacidade de fazer aquela arte bonita. Só que as mulheres já têm isso naturalmente. Isso já vem com ela, já vem de berço. Tanto que eu até brinco em casa que minha mulher sabe fazer 3 pratos. São os 3 melhores pratos que existem. São 3 massas que ela faz. E são as 3 melhores massas que eu já provei. Eu já fui em outros restaurantes e tudo. Mas está no sangue das mulheres isso, tá? No ego delas, essa maneira de preparar comida com amor, né? Que elas preparam realmente com bastante amor. O homem já é mais técnico, ele quer fazer aquilo certinho, bonitinho, do tamanho que tem que ser, buscando, claro, ali, colocar a sua pitada, a sua identidade. Eu faço muito isso. A minha identidade na comida, sempre que você comer uma comida feita por mim, ela vai ter minha identidade, que eu gosto de botar pimenta, não agressivamente, uma pimenta que você consiga sentir a pimenta, mas consiga sentir todos os outros sabores do prato. E o que é sucesso para você, Delton? Paulo, sucesso hoje é estar afincado com meus 2 pés aqui na minha região, aqui em Santarém, fazendo o que eu gosto, trabalhando com o que eu gosto e sendo recebido pela população, pelos visitantes dos nossos restaurantes. E melhor ainda do que isso é quando eles nos chamam e vêm falar da nossa criação, do nosso prato, da qualidade, do ambiente. Isso é mais gratificante. Isso realmente para mim é sucesso. É mais gratificante do que o dinheiro, né? Mais gratificante do que o dinheiro. Delton, obrigado pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente Santarém tem orgulho de ver o seu trabalho tão dedicado, tão focado. E eu queria dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Obrigado, Paulo. Eu agradeço essa oportunidade que você nos deu. Agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E espero vê-los no nosso restaurante. Quando forem lá, e pode me chamar que eu vou na mesa com vocês conversar.